Sem Jesus Cristo é impossível se viver neste mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades só tá formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa e candeeiro, nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. Conheça a história desse paraibano de Araruna, que veio lá de Araruna para São Paulo tentar a vida aqui com 19 anos e batalhou, constituiu família, enfim. Veja esse vídeo, assista, comente, curta e se quiser pode mandar uma mensagem para ele, tá bom? Vem com a gente, pessoal, vamos ver a história do Geraldo Enedino? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ministério Cristão Universal. Eu sou o pastor Fabiano e hoje nós estamos aqui no quadro Papo Reto com o Pastor, na série Vida e Relacionamento Ministerial. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida, um pastor já de tempos da obra, muito amado, que é o pastor Geraldo, e ele vai falar um pouquinho da história dele para você. Só um briefing, ele é paraibano, veio para São Paulo com 19 anos e aí está aí caminhando até hoje, criou filhos, enfim. Vamos conhecer um pouquinho a história do Geraldo, esse paraibano de força, de persistência. Vamos lá? Geraldo, seja bem-vindo ao quadro. É uma honra, um prazer, um privilégio para a gente ter você aqui no quadro. Eu particularmente posso falar, porque sou, não como o pessoal fala, sou seu fã, mas eu te admiro como pastor, como servo de Deus, né? Gosto do seu jargão, Deus é bom. Então, assim, porque Deus é bom mesmo. E é um prazer ter você aqui no nosso quadro. Geraldo, queria que você falasse um pouquinho sua história, como é que começou, da onde veio o Geraldo, paraibano lá de Araruna, né, que você falou. Fala um pouquinho da sua história, Geraldo. Você foi casado, seus filhos, como é que tá a tua vida, enfim, um pouquinho do Geraldo para a gente conhecer. Bom, boa tarde, pessoal, a paz do Senhor. Realmente eu vim da Paraíba, cidade de Araruna. Saí de lá no dia da minha casa mesmo, saí dia 12 de dezembro de 1968, né? E cheguei aqui em São Paulo no dia 19 de dezembro de 1968, quer dizer, gastei um bom tempo na estrada. A gente veio no ônibus, ele quebrava na estrada e foi um sufoco, tivemos que andar até a pé. E cheguei aqui em São Paulo, então, cidade grande, já tinha 2 irmãos aqui, aliás, 3 irmãos, e eu cheguei numa quinta-feira. Na sexta-feira eu já estava trabalhando na feira, né? Meu irmão trabalhava na feira e ele me levou para trabalhar na feira e eu continuei trabalhando na feira, trabalhei por um bom tempo. Depois eu tinha uns irmãos que faziam culto lá na vila onde eu morava, né? Vila era um lugar onde tinha bastante casa, né? E um terreno grande, né? Tinha 18 residências lá, né? E eu morava junto com meus irmãos em uma daquelas residências, né? E lá os irmãos vinham aos domingos à tarde fazer culto, né? E eles cantavam, e eu tinha um irmão, irmão Paulinho, e ele tocava violão, tinha o irmão José de Dinamarca, que também tocava violão, e tinha 2 irmãs que tocavam sanfona, né? E eles cantavam corinho, cantavam e pregavam a palavra, e eu comecei a assistir, gostei daquele movimento, né? E eu tinha um irmão chamado Manuel, que ele já vinha na igreja, né? Ele não era batizado ainda, mas ele já vinha na igreja, né? E ele me aconselhou para ir também para a igreja, né? Então, nesse domingo, no dia 12 de janeiro de 68, né? Aliás, 68, 69, né? Dia 12 de janeiro de 69, eu aceitei Jesus, né? Fizeram um apelo, né? Eu aceitei Jesus, né? E
à noite já vim para a igreja e estou até hoje, graças a Deus. Deus tem cuidado de mim. Eu não tinha nada, não tinha emprego, não tinha profissão, não tinha conhecimento nenhum. Mas Deus foi tão bom comigo que Ele me escolheu, né? E preparou todas as coisas para mim, abriu porta de emprego. Eu trabalhei em algumas empresas também. E graças a Deus depois eu voltei para a feira, né? Comecei a trabalhar na feira e na época o nosso pastor, o irmão Antônio, o pastor Antônio, e a gente era camelô na feira, né? Camelô, na época esse nome era marreteiro, marreteiro de feira, né? Ele aconselhou nós, né? Me aconselhou, que eu já era membro da igreja, já estava batizado, tudo, né? Ele me aconselhou a tirar uma licença para pagar imposto, para pagar INSS, para pagar a, a, o Estado, né, a prefeitura, né? E eu então atendi o conselho dele, né? E abri uma vaga na prefeitura, abri um edital e eu me matriculei, tirei uma licença de feira, né? E graças a Deus eu estou há 46 anos trabalhando na feira, né? 36 anos. E graças a Deus, Deus tem me cuidado de mim, tem me abençoado. Deus preparou todos os meios para me viver e eu estou feliz, né? Graças a Deus. 46 anos, a minha idade você tem de feira. Pois é, 46 anos de feira, né? Graças a Deus. E nesse tempo, né, casou, teve filhos, né? Os filhos estão na igreja, né, são batizados, enfim, tem uma trajetória. Você veio, começou a congregar e você congregava com o pastor Domingos na época? Não, eu congregava na sede, na Água Rasa, Brasil para Cristo, lá na Rua Fornilais, Brasil para Cristo, congregava lá e na época não tinha instrumento na igreja, não tinha. Era um violãozinho, o irmão José Dinamarca tocava um violãozinho, o irmão Antônio puxava o louvor, os corinhos, e você tinha que achar a posição e acompanhar. Depois veio para a igreja, né, um irmão que ele tocava no mundo, ele tinha um conjunto, né, musical, e ele veio para a igreja, né, ele se converteu, né, e depois ele juntou comigo, o irmão José Maria e o irmão José que a gente chamava pelo maestro, né, que a gente tinha um coral na igreja, né, e a gente formou um conjunto. Aliás, ele deu a ideia, né, você vai tocar contrabaixo, né, José Maria tocar violão. Eu já estava aprendendo a tocar violão, né, estava aprendendo a tocar violão e eu mandei fazer um contrabaixo, né, José Maria mandou fazer uma guitarra, era um irmão da igreja mesmo que fazia esse instrumento, né? E a gente formou um conjunto que tocamos bastante em várias igrejas, até lá na Rua Tuiuti, no Brasil para Cristo, a gente ia de segunda-feira lá, tocava lá e foi uma benção, foi muito bom, né? E esse conjunto a gente saía, era convidado e visitava as igrejas e a gente louvava a Deus e foi muito gostoso. E depois eu fiquei mais assim na igreja, né? Mais pro lado do louvor, né? Mais pro lado do louvor, né? Aí depois eu fui para Vila Formosa, né? Porque lá tinha uma igreja na Vila Formosa e o pastor de lá, que era esse mesmo pastor Zé Carlos, ele saiu, né, da igreja, se desligou da obra, né? E assumiu outro irmão lá, né, no lugar dele, e não tinha quem tocasse, né? Aí eu fui convidado a tocar lá aí eu comecei a tocar lá na Vila Formosa, né? E lá eu formei um grupo de louvor, que foi uma bênção maravilhosa, tinha bastante jovem, né? Tinha muito jovem na igreja, tocava, e a igreja lá ficou uma referência, né? As pessoas vinham do Paraná, de Minas, visitar a igreja, e o pastor Antônio levava lá, né? Vamos ver, lá. Vamos para a igreja da Vila Formosa. E virou uma referência, porque a gente louvava a Deus com todo fervor, com alegria, o louvor saía ungido, né? E era uma benção, não tinha muita técnica assim, e muito recurso, igual tem hoje. Tinha
um violão, né, uma guitarra, aliás, um contrabaixo e acho que só uma guitarra base e uma guitarra sólida só, né? Depois que veio a bateria, né? Depois de muita luta a gente conseguiu Muitos anos, né? implantar a bateria, né? Mas na época não podia cantar assim hinos avulsos, né? Só do Inário. Não era permitido, era só do Inário, né? E aí eu lembro que eu pedi permissão, era o irmão Vitório, né? Que era o nosso pastor lá, e eu pedi permissão para ele, né? Falar com o pastor Antônio, né? Para liberar os louvores avulsos, né? Que a gente já estava louvando, já estava cantando. Estava ensaiando, mas não podia cantar, né? Cantava, né? Aí nisso tinha um irmão lá chamado Gino, né? Sim. Ele ficou noivo, né? Da irmã Zildinha. E na festa do noivado, que era nas casas, né? Numa casa, numa residência, a gente levou os instrumentos lá e começamos a cantar lá os louvores avulsos, né? E o bispo, então, ele gostou, né? Oh, que bonito, que legal, né? Aí, dá para vocês cantar na água rasa, né? E eu já tinha cantado, já tinha conversado com ele para liberar e ele estava difícil para liberar, mas ele, como ele gostou do louvor que a gente cantamos lá, e ele convidou a gente para cantar na segunda-feira, que era o culto principal. Era culto geral, né? Era toda semana, semanal. Na segunda-feira vinha todas as igrejas, era um culto geral. Na rua Floriano Brás, né? E a gente começamos a cantar lá, né? Aí ensinamos vários louvores lá e na época não tinha essa técnica de data show, né? Não tinha nada disso. Você tinha que fazer a cópia, né? Tirava a cópia lá. Fazia a cópia, o irmão. Dava para os irmãos? Isso, e dava para cada um a cópia lá e mandava os irmãos guardar na Bíblia aquela cópia. Assim, na outra segunda a gente cantava aquele louvor e foi muito bom, gostoso, né? E aí Deus já foi fazendo a obra, né? Já estava fazendo a obra naquela época, né? Certo, né? E aí você foi consagrado pastor na Vila Formosa ou foi lá em Santo Estevão? Então, eu daí da Vila Formosa foi mudando pastor, passou por lá o pastor Manuel Roseiro, né? Depois o pastor Manuel Roseiro ficou doente, né? E aí o bispo foi lá para consagrar um dirigente lá, não era pastor, ele era um dirigente, né? Eu era evangelista, né? E aí ele estava entre eu e o Paulo Tito, né? Que é seu tio, né? Sim. Paulo Tito, né? E criou aquela expectativa, quem que ia dirigir, né? Quem que ia ser o dirigente oficial, né? Mas o irmão Antônio, ele foi sábio, né? Foi inteligente, né? Como o Paulo Tito, né? Ele tinha muitos parentes lá, né? A família dele toda congregava lá. Ele decidiu, né? Ele falou bastante de mim, falou bastante do Tito, e ficou aquele, né? Aquela tensão, né? Aí, na hora, ele escolheu o Paulo Tito, né? Depois, na cidade de Tiradentes, foi aberto um trabalho na cidade de Tiradentes, e o pastor Domingo precisava de um obreiro para lá, né? O que aconteceu? Ele foi lá, né? E me pediu para o Paulo Tito se podia me levar para dirigir lá. Mas Jesus entrou no meu deserto, e inundou o meu coração. Nessa época, minha filha Graziela já era nascida, devia ter 2 ou 3 anos, né? Na igreja, nascido, né? E eu fui então para a cidade de Tiradentes, né? E lá na cidade de Tiradentes, eu fui consagrado a pastor, né? Aí eu lembro que eu viajei para Paraíba, né? E lá eu fiz um trabalho muito bom, reuniu muita gente, né? E o pessoal vinha ouvir a palavra de Deus, e eu cheguei e contei para o pastor Antônio, tal, né? Ele se interessou, né? De me consagrar pastor e me enviar para lá, Paraíba, né? Lá para Paraíba, isso, para mim, abrir uma igreja lá, abrir um trabalho lá e congregar lá. Só que foi, não deu certo o projeto meu, né? E eu fiquei para cá mesmo, né?
mas eu fiquei dirigindo a cidade de Tiradentes. Depois foi aberto o trabalho na Vila Industrial, e o pastor Domingo me puxou para a Vila Industrial e deixou o Gino na cidade de Tiradentes, né? E assim foi. Depois eu fui congregar lá em Santo Estevão, também ajudar o pastor Domingo lá. O trabalho da Vila Industrial não foi para frente também, né? E a gente teve que fechar lá, a gente pagava aluguel, o aluguel subiu bastante, né? Fechar lá, e eu vim para sede regional, lá de Santo Estevão, né? Aí de Santo Estevão, né? Aí foi tempo que teve um problema na Água Rasa, e o bispo ficou praticamente sozinho lá, e chamou o pastor Domingo para ajudar ele lá, né? Lá na Água Rasa, e a gente foi lá para... Quer dizer, eu fui emprestado para Vila Formosa, dei uma volta e voltei para Água Rasa. E hoje está aqui na sede, né? E graças a Deus até hoje eu continuo aqui, né? Graças a Deus. Geraldo, vamos fazer uma retrospectiva, voltar um pouquinho. Vamos voltar lá para Paraíba. Voltamos lá para Paraíba, voltamos lá. Quando você falou que veio com 19 anos da Paraíba para São Paulo para tentar a vida. Antes lá, você morava com seus pais lá. Isso. Era o quê? Era uma vida um pouco mais difícil? Como que era a vida lá antes de você vir para cá, para São Paulo? Minha vida aqui era muito louca, louca. Só faltei correr atrás de avião. Rapaz, lá a vida era difícil, né? Eu sou, acho que, o nono filho. Nono filho? É, o nono filho de uma família de 16 filhos, né? Nossa, 16 filhos. 16 filhos. Então tinha minha mãe, meu pai e mais 16 filhos, e tinha mais uma que a minha mãe pegou para criar, né? Mais uma se tornou irmã também, né? E era na roça, né? A gente morava no sítio, na roça, né? Trabalhava, plantava feijão, plantava mandioca, né? E batatinha, batata doce, inhame, vida do sítio, né? E a gente plantava, colhia para comer, né? Quando a gente precisava de um dinheiro para sair no final de semana, na linguagem de hoje, um rolê, né? No final de semana, que sempre tinha, né? Tinha as festinhas, tal, né? A gente tinha uma plantação lá que chama... Lá a gente chamava agave, né? Mas o nome mais popular é sisal, né? Que faz corda, faz... né? Até roupa faz também, né? Fazia roupa de ninho, né? E a gente trabalhava naquele lado, né? E ganhava um dinheirinho, vendia, ganhava um dinheirinho para a gente... Poder fazer o rolê, né? Isso, para dar um rolê no final de semana. A gente tinha um dinheirinho para gastar, né? E era uma vida difícil, né? Depois eu fui trabalhar também no Rio Grande do Norte. Meu avô morava no Rio Grande do Norte, era vizinho lá. E lá a gente plantava algodão, né? Trabalhava com algodão. E na época, nos anos 66, 67, e até o final de 68, né? Aliás, no começo de 68 até o final. E 68 foi um ano difícil lá, né? Eu lembro que lá no Rio Grande do Norte não tinha serviço, né? Não tinha serviço, não tinha plantação. Aliás, as plantações tinham terminado tudo, e não tinha mais ganho nenhum, né? Aí aconteceu o governo, né, abriu uma frente de trabalho, né, para criar, para fazer poço, fazer barragem, né? Barragem. E a gente trabalhava naquela frente de trabalho, né? E o dinheiro era muito pouquinho, era mais uma cesta básica, assim, que eles davam, né, para a gente sobreviver, né? Mas o dinheiro era uma mixaria de dinheiro, né? E um cidadão trabalhando comigo lá, um senhor de idade, né? Um dia eu trabalhando com as pessoas idosas, tal, né? Eu era bem jovem ainda, 19 anos, né? E o cidadão falou para mim: "Ô, Geraldo, você é um rapaz novo, né? Inteligente, tal, né? Boa aparência, né? E para que você não vai para São Paulo, né?" Você falou, ué? Por que você não vai para São Paulo? Né?
Aí me deu aquele toque, né? Verdade, eu já tinha três irmãos aqui, né? E aconteceu, eu tinha um cavalo, né? Vendi o cavalo, né? E comprei a passagem, né? E veio embora para São Paulo. O dinheiro deu para chegar aqui, cheguei aqui com na época era conta, acho que era conta de réis, sei lá, né? Sei que era 2,5 conto eu cheguei aqui. 2,5 conto de réis. Dava para comprar um pão com manteiga e uma tubaína. Nossa. Esse dinheiro que eu cheguei em São Paulo, né? E aí meu irmão levou para na cidade, comprei uma mercadoria, comecei a trabalhar, tal, né? E assim foi a minha sobrevivência, né? Começou, né? Foi a minha sobrevivência. Fazer uma chamada aqui. Você que não está, ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, tá bom? Como a gente está batendo papo aqui com o Geraldo, você vê, aconteceu tudo isso, e aí a gente pegou, ele veio para São Paulo, e aí começou a ganhar a vida aqui em São Paulo, e essa história agora que ele está contando aqui para vocês. E aí, sim, foi toda aquela história que ele falou, né, de ter ido trabalhar na feira, enfim, trabalhando em outras empresas, tudo, e depois voltou para a feira, já credenciado, enfim, aí ele já tinha família, né? Já tinha família já, né, Geraldo? Nessa época? Ainda não? Ainda não. Quando credenciou, ainda não tinha? Não, ainda não. Quando eu comecei na feira, eu era solteiro ainda, né? Foi em 77, dia 5 de janeiro de 77 que eu comecei, né? E não tinha, eu era solteiro, né? Morava com as minhas irmãs e o irmão também morava comigo, o meu irmão mais novo, né? Sebastião, né? E a gente morava aqui na Vila Invernada, que agora virou Anália Franco lá, e pagava aluguel. E aí eu vou entrar nesse campo aqui. Tinha uma sobrinha minha que ela ficou doente, teve meningite, né? Criança, né? E era uma terça-feira, vi a notícia, né, que ela estava no hospital Emílio Ribas, se não me engano, que era quem cuidava desse problema de meningite, né? Ela estava muito mal, né? E a minha cunhada, então, pediu para que eu viesse pedir oração na igreja, né? E eu vim para a igreja, né? Numa terça-feira não tinha culto na Vila Formosa, nem na Água Rasa, né? Aí eu fui na igreja de Santo Estevão, né? Fui na igreja de Santo Estevão, que já tinha culto. E eu morava na Vila Invernada, eu pegava uma rua lá para sair na Regente Feijó. Era uma subida, né? E a Regente Feijó era uma rua de trânsito, bastante trânsito pesado, tal, passava ônibus, caminhão, tudo, né? Eu estava assim na beira da rua para entrar, né? Entrar na Regente, né? Era uma subida, né? Segurando o carro na marcha, tal, né? De repente veio um camarada por trás de mim e atravessou na minha frente. Quando era a minha vez de eu entrar, ele passou na minha frente e entrou na avenida e eu, né, fiquei para trás, né? Aí eu fiquei irado com aquilo lá, né? Fiquei bravo, né? Aí eu dei um jeito, entrei na avenida e saí atrás do camarada lá. Aí quando eu cheguei junto com o camarada assim, emparei o carro junto com ele, né? Se não me engano, eu tinha uma cara, né? Aí eu abri o vidro do carro assim, rápido, e quando eu fui abrir a boca assim para falar alguma coisa para ele, não sei o que eu ia falar, né? E aí veio uma voz em mim assim, aprender de mim que eu sou manso, né? Aí eu, puxa vida, aquilo deu um choque em mim e tal. Peraí, né? Não é nada disso, não vou xingar nada, não vou falar nada, né? Aí eu fui para a igreja nesse dia, né? Numa terça-feira, fui pedir oração pela Edna. Cheguei lá na igreja, quem que eu encontrei lá? A irmã Raquel, uma jovem muito bonita, né? Muito bonita, muito simpática, né? Eu encontrei ela na igreja, o pastor Domingo apresentou ela para mim, né? Só que ele deu um aviso para mim, falou, não vai levar ela para Vila Formosa, não, ela é daqui, né? Ela é daqui. E a gente conversou lá, tal, dialogou um pouquinho, tal. Eu bem vestido, sempre gostava de andar bem vestido, com terno branco, tal.
e chamou a atenção dela também, né? E a gente marcou para eu pegar ela, levar na Vila Formosa, eu convidei ela para ir na Vila Formosa, tá? Que lá tinha um grupo de jovens que cantava, tá? E ela foi então, né? E de lá a gente começou a namorar e isso foi, acho que meio de junho, julho, por aí, né? E quando foi dia 26 de novembro, a gente estava se casando. Quer dizer, de fevereiro? Fevereiro? Não, de julho. Julho? Julho. Julho, novembro que estava casando. 4 meses. 4 meses. Ó, tá vendo? Você que fica enrolando a sua varoa aí, ó, não enrola não, ó, aprende com o pastor Geraldo, tá vendo? 4 meses olhou e falou, tá certo, é isso que eu quero, vamos casar. Casou, né, Geraldo? 4 meses, graças a Deus, foi uma vida muito gostosa, muito unida, muito amigável, e a gente conquistou muitas coisas juntas, graças a Deus, né? Compramos nossa casa na lugar que hoje é um lugar bom, né? Graças a Deus, na cidade de São Mateus, o bairro de São Mateus é chamado cidade de São Mateus, né? E lá tem de tudo, graças a Deus. A minha casa também é uma casa, né, boa, graças a Deus, né? E aí veio a Graziele. Aí nasceu a Graziele, depois com mais 5 anos nasceu o Mateus, né? E formou os dois, né? Os dois são formados. A Mateus é formado em jornalista, né? E a Graziele tem três faculdades, né? Ela é formada em administração da empresa, em matemática e tem outra, né? Fez uma pós, não foi uma pós? Uma coisa assim? Ela tem outra faculdade que eu não lembro, né? E uma bênção, graças a Deus, a gente conviveu 39 anos juntos, né? E nunca tivemos, assim, divergência um com o outro, né? E a minha família e a família delas foram famílias, graças a Deus, sempre unidas, né? Família grande, a minha família é uma família grande, cresceu bastante, eu tenho mais de 80 sobrinhos, né? E a família dela também é uma família grande, né? E a gente conviveu 39 anos juntos, né? Prove a Deus recolher ela o ano passado, dia 29 de agosto, que fez um ano agora, dia 29 do mês passado, né? Ela estava muito feliz. O último aniversário dela foi no dia 25 de junho. Dia 25 de junho a gente convidou um pessoalzinho lá, um pessoal, inclusive, parente do noivo da Graziele, né? Que não são crentes, né? E algumas pessoas estavam lá e ela, né, a hora de cantar o parabéns, ela pediu para falar alguma coisa, né? E ela deu testemunho, né? Ela deu testemunho que Deus fez na vida dela, que ela tinha muito medo de ir no dentista, né? E ela pediu oração para o irmão da igreja, o irmão Edson, né? Para Deus tirar o medo dela, né? Deus tirar o medo que ela precisava ir no dentista na segunda-feira, né? Isso era num domingo. E na hora da oração, ela sentiu um negócio assim na boca, né? E, né, pôs na mão assim, era o dente que saiu da boca dela. Né? Deus extraiu o dente na hora do culto, na hora da oração, e ela contou isso pro pessoal lá e falou para vocês ver o poder de Deus, né? Como Deus cuida da gente. Operou no medo dela. Então. Ela deu testemunho também da operação da catarata, que ela sempre usou óculos, e agora não estava usando mais óculos, ele estava enxergando tudo bem, né? E ela estava muito feliz. Aí, de repente, Deus, né? Deus recolheu ela, né? Ela estava boa, estava tranquila, feliz. O Mateus tinha casado fazia 2 meses, ela estava muito feliz no casamento do Mateus, e dá a impressão que ela levou, ela tinha muito cuidado com o Mateus, assim, cuidava muito bem dele, dava tudo pelo Mateus, né? Geralmente mãe é mais assim com o filho, cuidado, né? Cuidado de mãe, ela cuidava de uma maneira
sensacional do Mateus, não deixava faltar nada. Não, vamos levar para o Mateus, vamos levar essa tal. Né? E dá a impressão que ela levou o Mateus lá no altar, né? Entregou para a Viviane, né? Falou, agora é com você, agora você cuida dele. Né? E graças a Deus a Viviane tem cuidado dele, ele está feliz, está bem, graças a Deus. E dá a impressão que aconteceu isso, né? Mas Deus sabe o propósito, né? Deus tem os seus propósitos, né? Então, assim, a gente tem que, realmente, é aquele negócio, a gente dá graças a Deus porque ela é uma serva de Deus, sempre foi fiel, e a prova de Deus recolher foi salva, né? Isso que é isso que nos conforta, né? E até pegando um pouquinho nesse gancho, assim, né? Assim, é difícil pra gente, já que o nosso quadro aqui hoje é vida ministerial, né? É difícil pra gente, quando acontece esse tipo de coisa, acontece uma dificuldade, a gente continuar permanecendo firme, né, constante no Senhor, né? Eu lembro um episódio lá na Gorrasa, lembro que você estava com o carro cheio de mercadoria, né? Foram lá e roubaram o seu carro e Deus te chamou para pregar ainda. E aí você teve que pregar, tendo acabado de perder as coisas que você tinha conquistado, né? E Deus te usou lá na palavra, foi uma bênção, né? E Deus manifestou a glória dele lá e depois, um pouco depois, Deus te preparou condições para recuperar, pegar um outro carro, né? E recuperar a mercadoria, enfim, Deus cuidou da sua vida, não te faltou, né? Isso me serviu de experiência uma época também, quando roubaram meu carro também, aí o pastor chegou e falou, agora, hoje você prega. Mas eu perdi meu carro, eu falei assim, eu não tenho nem nada mais, só tinha um coisazinho velho que era o Fusquinha, né? Então agora você prega. É difícil pra gente, como ministro, como obreiro, né? Nessas horas, né? Tá ministrando a palavra. E aí você, na época eu lembro da perda desse carro, tá? E agora recentemente, quando foi a perda da Raquilde, né? Aí o pessoal até ficava, né? Poxa, né? O Geraldo sempre foi animado, sempre foi, né, avivado, né? Agora, será que ele vai continuar? Será que ele vai, né, segurar? E graças a Deus, assim, você manteve aquilo. É lógico, a gente sofre, né, a gente tem um momento de tristeza, de sofrimento, que é chorar mesmo. Né? O momento é difícil, a gente vai chorar. Mas um pouco depois, você já se levantou e Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E Deus tem cuidado da sua vida até aqui, né? Então, isso é testemunho ministerial. Você foi chamado. Então, independente se a gente às vezes tem perdas na vida, mas a gente tem um chamado, né? Isso é para ministério. E hoje, se você tivesse que dar uma palavra hoje, nesse sentido de ministério, de ficar firme, o que você falaria para a pessoa que está assistindo você hoje aqui no vídeo? Então, é que a gente lê a Bíblia, é claro, né? Ser ministro, né? Você tem que preparar uma palavra, preparar, e tem que sempre estar lendo a Bíblia, né? E ouvindo pregação também. E lá no livro de Romanos, capítulo 8, passagem muito conhecida, capítulo 8, versículo 31, diz assim: quem poderá me separar do amor de Deus? Né? Será que é a morte? Será que é a vida? Será que é o presente? Será que é o porvir? Né? Será que é a fome? Será que é a nudez? Né? Aí o apóstolo São Paulo ele fala: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode separar. Não tem desculpa. Não, eu sair da igreja por causa disso, assim. Vou sair por causa disso. Vou sair porque nasceu meu filho. Vou sair porque morreu meu pai. Não, nada pode te separar você do amor de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Se nasceu, é porque era para nascer. É por Deus que deu a vida. Se morreu, é porque Deus recolheu. Né? Então tudo está nas mãos de Deus e a gente tem que confiar em Deus. Né? Temos que confiar, nós estamos trabalhando para isso, nós estamos com esse objetivo de um dia, né? Um dia viver eternamente com Deus, né? Tem um corinho que a gente vou morar, né? E a gente quer morar com Deus, né? E então Deus recolheu para morar com Ele, para viver com Ele, para estar guardado por Ele. E vai ter um momento que Ele mesmo vai enxugar toda lágrima, o próprio Deus vai enxugar do nosso rosto, não vai haver mais choro. Né? Hoje nós choramos, é claro que a gente sente a ausência, né, e o coração fica triste, mas tem um outro versículo que fala que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. E graças a Deus essa alegria já voltou, né? O choro demorou bastante, mas a alegria já voltou, e eu estou aqui na disposição da igreja, na dispensação do Senhor Deus, né?
o que Ele quiser fazer de mim, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Graças a Deus. Amém? É isso aí, Geraldo. Bom, gente, é isso. É ficar firme, né? Realmente permanecer na presença do Senhor, porque isso é vida ministerial, né, Geraldo? É isso que a gente tem que manter, é o nosso testemunho. Eu sou servo de Deus, independente da situação, eu sou servo de Deus. E graças a Deus é isso que você mostra pra gente. Você está com quantos anos hoje, Geraldo? 73. 73 anos. Você vê, 73 anos, caminhando com o Senhor há mais de 46. 46, 50, mais de 50 anos. 54 anos caminhando com o Senhor. Então, isso é firmeza. Isso é estar convicto que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Graças a Deus. A gente vai caminhar para o finalzinho, Geraldo, do quadro. A gente vai se despedir do pessoal. Queria agradecer a sua presença aqui, falar que fico muito feliz por você participar aqui do quadro com a gente. E espero que você que esteja nos assistindo, curta, compartilhe, né, comente, enfim. Acompanhe o nosso conteúdo aí, porque pra gente é gratificante ter você acompanhando a gente, ter um pastor como o pastor Geraldo aqui com a gente, dando o testemunho dele, mostrando que, apesar das dificuldades, Deus sempre vai cuidar de nós. Então, obrigado, continue nos acompanhando. Não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Geraldo, se quiser dar um tchau, um beijo para alguém, um abraço, pode mandar e a gente vai caminhar para o final. Um abraço para o Matheus, para a Viviane, para meus parentes que estão e vão assistir, com certeza, né? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, tá? Um abraço e até breve. Tá? Gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe e continue com a gente. Deus abençoe e até mais.